Programa Família Verzola recebe, apresenta Momento Jurídico. Olá pessoal, como é que vai? Tudo bem? Meu nome é Rui Engraça Garcia, sou advogado, atuo na nossa comarca já há 35 anos e tive como especialidade atuar na área criminal. E o grande especialidade minha era atuar no Tribunal do Júri. O Tribunal de Júri me encantou desde a época da faculdade. Quando eu ingressei na faculdade em 84, foi em 84, porque eu formei em 87, eu já tinha uma visão de atuar na área criminal. O que eu fiz? Eu me inscrevi no corpo de jurados da comarca. Então, eu participei dentro do júri. Participei muitos momentos como jurado para conhecer até como funcionava isso e como atuava os colegas advogados e como se procedia os jurados naquele momento. E isso me deu, durante 4 anos, eu fui jurado, depois que eu me formei, eu comecei a atuar na área criminal e comecei a atuar na área do júri. E quais os crimes que vão para o júri? São aqueles crimes dolosos contra a vida, que é o homicídio, o infanticídio, o aborto, a indução do aborto, a indução do suicídio. Esses crimes todos são crimes dolosos contra a vida e o julgamento, quem vai julgar é a sociedade. São elementos da sociedade que são sorteados para participar do júri, que são 7 jurados, e isso é que vai decidir a decisão final se a pessoa, o réu, é culpado ou inocente. E a pena, diante daqueles todos quesitos que são apresentados tanto pelo advogado como pelo promotor, responde e com base nessas respostas, o juiz define a pena. Mas o que era importante? Eu vou falar de uma experiência que eu atuei e que me fez ter muito sucesso. Eu estudava bastante, eu percava o corpo de jurados, geralmente na sessão de júri, são 21 jurados para sortear 7. Eu estudava o perfil de cada jurado, isso era muito importante, o perfil de cada jurado, e estudava a questão criminal que eu precisava, a minha tese de defesa qual seria. Então eu precisava mais ou menos tentar, por adivinhação, saber qual jurado que adequaria favoravelmente aquilo que eu ia defender em razão da profissão, em razão da formação profissional da pessoa. E eu tenho, tanto a defesa quanto a acusação, poderia recusar 3 jurados no sorteio. E aqueles que eu não achava interessante, eu recusava. Né? Às vezes dava sorte de cair os jurados do perfil que eu pensava, e às vezes não, mas fazia defesa. E na minha sustentação oral, eu procurava explorar o emocional de cada jurado. Tá? Então a gente procurava o emocional. Quem de nós na família que não tinha um filho, um sobrinho, um primo, um tio, que tinha algum problema criminal, a gente passava a mão e falava, a polícia que persegue, a justiça que persegue. Todos nós tínhamos isso. Eu entrava nesse caminho, para explorar a questão emocional, para amolecer o coração do jurado, vamos dizer isso. E isso, às vezes, muitas vezes, eu tinha muito sucesso com isso. Para mim foi uma grande satisfação, um grande orgulho atuar na área criminal e principalmente na área do júri. E o que é mais importante de tudo isso é o advogado acompanhar o processo desde o início, desde a denúncia até o júri, porque são 2 fases processuais. A primeira fase processual que é a instrução do processo e que o juiz vai pronunciar ou impronunciar. Pronunciar quer dizer que o juiz aceitou a denúncia e vai determinar que se faça o júri para julgamento. E a impronúncia seria como se fosse absolvição, ou ele entende que cabe júri, ou ele que cabe que é o processo ordinário e manda para uma das varas ordinárias. Por que da importância do advogado acompanhar da denúncia até o júri? Porque a instrução que você vai fazer no processo, a instrução do processo, é diferente daquela do processo penal comum. No processo penal comum, ou você procura absolvição, ou tenta evitar a condenação, ou tenta aplicar atenuantes para baixar a pena.
Na instrução do júri, você tem que criar fatos, você tem que criar crime para poder rebater, por exemplo, as qualificadoras, que é motivo torpe, que é motivo fútil, que é aquele que meio cruel, que não teve chance de defesa. Então você tem que criar algum conflito, você tem que tentar provar que havia algum conflito, alguma coisa entre réu e vítima, para usar isso em plenário. Por quê? Porque a pena do homicídio simples, sem qualificador, a pena é de 6 a 12 anos. E a pena do homicídio qualificado, que é aquele que além de ser denunciado por homicídio, tem o qualificador do motivo torpe, do motivo fútil, ou outras qualificadoras, aí a pena é de 12 a 30 anos. Então, se você pega um réu com a denúncia no homicídio qualificado, você tem que ir para o júri para derrubar as qualificadoras, não é para absolver o réu. Se você vai lá, eu estou com 2 qualificadoras, tá? Eu vou para o júri. Se eu consigo fazer os jurados não reconhecer as 2 qualificadoras, eu ganhei 6 anos. Eu tiro o crime da pena base de 12 anos e trago ele para a pena base de 6 anos. Ou seja, só de eu tirar as qualificadoras, eu já derrubei 6 anos da pena. Então isso é muito importante. Por quê? É muito importante que o advogado acompanhe tudo isso, porque ele tem que criar esse clima, ele tem que criar essa situação na instrução do processo até a pronúncia, para usar isso no júri. Chegar no júri e usar, e para ter o sucesso. Ou seja, porque nós, advogados, principalmente na área criminal, a gente não defende o ato criminoso. O que a gente faz é fazer a defesa do direito criminal e das vantagens, das benesses que o direito criminal tem a favor dele. E é isso que nós fazemos. Quando está realmente escancarado que o réu é culpado, a gente vai com esse objetivo de fazer uma pena ser pequena. Agora, quando o réu realmente não tem prova, aí sim, a gente luta para legítima defesa, a gente para a questão do privilégio. Ou seja, o privilégio é quando o réu ele comete o crime sob violenta emoção por injusta provocação da vítima. Aí aí é caracterizado como homicídio privilegiado. Ou seja, o réu provocou aquela situação, a vítima provocou aquela situação. Então isso dá uma redução da pena de 1/3 a 1/6. Então isso tudo a gente usa para poder ajudar o réu. Então a importância para o conselho para os advogados, colegas que hoje estão iniciando, principalmente na área criminal, a importância da partir da denúncia até o fim de advogar. E algum de vocês, se precisar de algum advogado criminalista, de uma situação dessa, vá atrás do advogado criminalista, vá atrás do advogado e faça com que ele contrate ele para que ele vá até o fim do processo, para que ele acompanhe tudo, para que ele saiba o que fazer na hora do júri. Então, isso é muito importante. Resumidamente, eu falei o que da importância, mas eu teria muito mais coisa para falar, muito mais detalhes, e que eu fui criando uma questão própria, né? Eu já fiz júri, grandes júris aqui, fiz júris em Franca, fiz júris em Belo Horizonte, fiz júris de vários casos polêmicos que houve aqui em Franca, casos polêmicos fora de Franca, e sempre com a minha característica, com a minha técnica que eu adquiri e adequei ao meu jeito de ser, ao meu jeito de falar, na maioria das vezes, eu tive sucesso nessa situação. Eu espero que vocês tenham entendido aquilo que eu falei, tenham compreendido, mas, realmente, o júri é algo de muita importância e precisa saber fazer a condução correta para que a gente tenha um bom sucesso. Espero que eu tenha dado uma boa dica para você que está nos ouvindo e para o colega que está começando agora, porque tem os colegas mais experientes que já sabem tudo isso que eu falei. Siga essa dica, que você realmente vai se dar muito bem.
Obrigado e até uma próxima oportunidade. É isso aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Estamos abrindo mais um programa da série Família Verzola Recebe, como sempre, aqui pelo nosso Canal 3. Lembrando, né, pessoal, que você também sintoniza a gente pelas nossas mídias sociais, no nosso YouTube, no nosso Instagram, no nosso Facebook. Em todos esses canais você sintoniza o Família Verzola Recebe. Há 17 anos no ar, sempre trazendo as melhores reportagens e grandes convidados para estarem debatendo conosco aqui em nosso programa semanal. Hoje eu estou recebendo, pessoal, um dos grandes nomes da área jurídica da cidade de Franca. Ele que muito se destaca na advocacia de nossa cidade e hoje vai estar aqui debatendo com a gente sobre o ramo do direito. Dr. Rui Engraça Garcia, que alegria recebê-lo. Como vai, meu querido? Bem, graças a Deus, a alegria é minha, mais uma vez, estando aqui. É um prazer sempre retornar aqui. Prazer é todo meu, eu agradeço por ter aceito meu convite, ter estado aqui conosco debatendo um pouquinho sobre a área jurídica. Inclusive o Dr. Rui está participando do nosso Momento Jurídico, como vocês conferiram na abertura do programa, dando dicas especiais aí da área do direito. Começando aqui o nosso bate-papo, eu gostaria, doutor, que você nos contasse como foi que você começou na advocacia, quais foram os principais desafios no início da carreira, conta um pouquinho para a gente. Eu resolvi fazer direito, eu já estava casado, eu casei em outubro, né, e em janeiro eu ingressei na faculdade de Direito, depois de casado. Já quando eu formei em 87, eu já tinha 2 filhas. E o interessante é que quando eu formei, eu já tinha intenção de atuar na área criminal. Para poder adquirir experiência, quando no primeiro ano de faculdade eu me inscrevi no grupo de jurados da comarca. Então eu fui jurado, enquanto fazia a faculdade eu fui jurado, aprendendo os debates no tribunal de júri, aprendendo a técnica de cada um e conhecendo o lado do jurado lá nas decisões. E isso me deu muita experiência para eu poder iniciar na advocacia e iniciar principalmente na área criminal. Olha que bacana. Então já são quantos anos atuando na área jurídica, doutor? 35 anos. 35 anos, é muita experiência aí para atender a comunidade, os clientes e muito mais. Existe algum mentor ou alguma experiência marcante que moldou a sua forma de atuar, doutor? Olha, na verdade eu tive vários mentores, né? Eu sempre me espelhava naqueles grandes criminalistas que não só de Franca, mas do Brasil, do estado de São Paulo, e eu sempre assistia alguns júris e tal, mas adquirindo experiência. Então eu não tive eu não vou citar nomes aqui, mas eu tive vários experientes para poder trabalhar nessa área. Certo, às vezes citar algum nome fica injusto, se esquece de um ou outro, né? Não, é injusto, porque eu tenho um agradecimento a cada um deles que me deu dicas, que me deu orientações. Eu seria injusto eu indicar, esse foi meu mentor, aquele. Na verdade, todo criminalista da época, eu tive uma lição deles. Eu peguei um pouquinho de cada um e fui me moldando do meu jeito de ser, vendo as atuações desses colegas. Maravilha, que bacana. E me fala uma coisa, além da área criminal, que a gente sabe que você é um grande especialista, você atua em outra área também ou não? Eu atuo na área da administração pública. Hoje eu sou procurador contratado da Prefeitura de Cássia dos Coqueiros, sou assessor jurídico do presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Corrente e também sou assessor jurídico da Câmara Municipal de Restinga, com contrato até 31 de dezembro. Olha só, em quantas atividades aí. Realmente uma pessoa muito experiente que presta seu serviço não só na cidade de Franca, como em toda a nossa região, Dr. Rui Engraça. Me fale agora, como você avalia as mudanças recentes na legislação e o seu impacto na atuação dos advogados, doutor? Eu sou dos advogados à moda antiga, né? Advogado que gosta de ter o seu livro lá, que gosta de fazer suas consultas. As mudanças atuais são muito rápidas. E as mudanças acontecem de acordo com a pressão social, de acordo com uma situação que ocorre com a pressão social em cima do Congresso, que faz as mudanças da legislação, que nem sempre é bom para o direito, nem sempre é bom para se aplicar. Na época que eu comecei, na época que eu estudava,
o direito era muito bem aplicado e ele tinha uma elasticidade muito maior do que tem hoje. Certo, certo. A gente vê que desde a época da pandemia, as audiências praticamente passaram a ser quase todas virtuais, né? Você ainda prefere as presenciais ou se adaptou já às virtuais, doutor? Eu prefiro as presenciais, apesar de ter me adaptado às virtuais, mas a audiência presencial é muito diferente das audiências virtuais. Você sente o clima da testemunha, o clima do depoimento, o olhar do juiz, às vezes a postura do juiz, você mais ou menos entende qual que é a postura, mais ou menos, e você já atuando com aquele juiz, você começa a conhecê-lo, então você sabe que momento que você deve tomar uma ou outra atitude. E hoje, com essa virtual, você não consegue fazer isso, né? Não dá para você caracterizar, ou seja, não dá para você usar essa experiência de estudo da pessoa das atitudes dela, para você saber que caminho que você toma. Principalmente nessa área criminal, né? Que é uma área um pouco mais complexa, assim, né? É muito importante, principalmente no júri, que depois no júri, quando você está fazendo o júri e está olhando os jurados, pela reação de cada um, você sabe se está conduzindo bem a sua oratória, o debate, ou se você tem que mudar o seu jeito de falar, o seu jeito de impor, para chamar a atenção no júri. E nas audiências, quando você está interrogando testemunha, você percebe, pelo que o juiz fala, pela atitude que ele toma, se aquela testemunha tem algum interesse para ele, para dar decisão ou não, pela forma com que ele reage no depoimento dela. Então, por isso que a presencial é muito importante. Certo, certo. Começou a pegar aqui na camisa dele, não atrapalhou o vídeo inteiro, mas só nesse finalzinho começou a pegar aqui na camisa dele. Ah, tá. Só vou colocar aqui na gravada do senhor. Tá. Daí não... Ah, tá. Pode ir? Perfeitamente, doutor. Antes a gente vê, hoje nessa era digital, que a gente vê que os processos são todos digitais e tudo mais, né? Tempos atrás, às vezes a pessoa ia lá no cartório do fórum, saía com aquele tanto de processo na mão, assim, tinha que levar até um carrinho, né? E hoje não tem mais necessidade disso, né, doutor? Não, hoje não tem. O que facilitou na modernidade foi isso. Hoje é tudo digital, você não tem que ir em fórum pegar processo, você não tem que fazer carga, você não tem que requerer carga, você entra no processo lá, você analisa e faz tudo. Nesse ponto... Facilitou, né? Facilitou e muito. E outra também, às vezes até o custo para os advogados também não precisar se deslocar em outros lugares, né? Pode fazer audiência virtual ali. Às vezes o testemunha está longe ou o próprio cliente mora em outra cidade, pode fazer tudo virtualmente. Ele facilita bastante, né, doutor? Nesse sentido, facilitou bastante a aplicação das audiências, da oitiva de testemunha, da parte não precisar ir no fórum, ela pode ir no local até no próprio local de trabalho participar, ter uma internet lá, um bom aparelho para participar da audiência. Isso tudo facilitou, foi muito ótimo a mudança, no meu ver, nesse sentido. Perfeitamente. Pessoal, você está conferindo o programa Família Verzola Recebe. Eu vou para o meu primeiro intervalo comercial e eu volto já com o Dr. Rui Engraça aqui no nosso programa. O Instituto Odontológico Função e Arte cuida do seu sorriso com a mais alta tecnologia e um atendimento personalizado de uma equipe especializada. Afinal de contas, o seu sorriso é o nosso cartão de visitas. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Cuidar do seu sorriso é cuidar da sua saúde. Na Clínica Função e Arte, oferecemos tratamentos completos para toda a família. Odontologia de excelência para sorrisos que brilham. Porque você merece sorrir mais. Agende uma avaliação e descubra como podemos transformar sua saúde bucal. Rua José Ribeiro Conrado, 296, bairro São José. Telefone 3707-7600. @odontologia.função.arte. Você está em busca de alívio para as dores crônicas, ansiedade ou simplesmente deseja melhorar seu bem-estar de forma natural? A acupuntura é uma prática milenar, eficaz e segura, que pode transformar sua saúde física e emocional.
Doutora Huang Weiling é especialista em ajudar seus pacientes a encontrarem equilíbrio e alívio através da acupuntura. Venha sentir os benefícios da acupuntura em espaços acolhedores e de confiança. Cuide do seu corpo e da sua mente com quem realmente entende do assunto. Doutora Huang Weiling, cuidando de você de dentro para fora. Rua Romero Alves, 1929. Telefone 3721-2437. Olha quem tá aí e tá fazendo um zum zum zum. Tudo tem no Magalu. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar no Super App Magalu. Pra gente ficar pra cima, treinar como a gente quiser. Na moda com jeito de top, roupinha pra dar um rolé. Pra tá na internet, se conectar, se divertir, assistir, se ligar. Pra live, pra selfie, zap, tudo. Vem pro Magalu, pra gente ficar poderosa e maravilhosa também. Mercado de coisa gostosa, papinha de neném. Vem que eu vou mostrar milhões de coisas pra comprar no Super App Magalu. O Magalu tem moda, esporte, beleza, mercado, tecnologia e muito mais do que você imagina. Baixe o Super App ou baixe lá na loja. Entrou, comprou, piscou, chegou. Tudo tem no Magalu. A Mediclin é especializada no atendimento em medicina e segurança do trabalho. Trabalhamos com exames admissionais, demissionais, periódicos, mudança de função e retorno ao trabalho. Seguimos todas as exigências do Ministério do Trabalho na área da saúde do trabalhador, com elaboração de laudos, perícias e diversos tipos de exames, como audiometria, espirometria, EGG, acuidade visual, entre outros. Contamos com profissionais capacitados para melhor te atender. Mediclin, qualidade e agilidade em medicina e segurança do trabalho. A Fundação Espírita Judas Iscariotes é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que atua na política de assistência social no município de Franca há mais de 70 anos, com experiência adquirida na execução de serviços de acolhimento institucional para pessoas idosas na modalidade abrigo institucional e para pessoas com deficiência na modalidade residência inclusiva. Para maiores informações, entre em contato com a Fundação Judas Iscariotes pelo telefone 16 2104 7700 ou pelo endereço Rua Ofélia Soares Russo, 994, Jardim Planalto. GT Negócios Imobiliários. Mais que imóveis, realizamos sonhos. Gustavo Taveira transforma cada busca em uma conquista. Com dedicação e atenção aos detalhes, ele conecta você ao lugar onde sua história vai acontecer. Seu lar ideal começa com confiança. A GT Negócios Imobiliários é referência em negociações imobiliárias, oferecendo atendimento personalizado e soluções inteligentes para quem busca comprar, vender ou investir. Com Gustavo Taveira, você tem orientação, experiência e aquele toque especial que faz toda a diferença. Entre em contato e conheça 16998609228 @GT Negócios Imobiliários. Churrascaria do Frei. O verdadeiro sabor do churrasco te espera. Os melhores cortes, tempero na medida certa e um atendimento que te faz sentir em casa. Aberto no almoço e jantar. Preço especial com refrigerante, chopp e sorvete. Avenida Doutor Hélio Palermo, número 2860, Churrascaria do Frei. A sua mais nova opção gastronômica. Muito bom, pessoal. Eu gosto de dar dicas importantes para vocês aqui no nosso Família Verzola Recebe. A cidade de Franca acaba de ganhar uma opção gastronômica muito bacana. Churrascaria do Frei.
Como vocês vão conferir nas imagens, um lugar amplo, bonito, com o melhor churrasco da cidade. Aqui ao meu lado está o Luiz Frei, proprietário, que vai nos contar um pouquinho desse empreendimento, né, Frei? Tudo bem? Tudo bem, Verzola, pessoal que assiste, é uma honra estar aqui novamente, Verzola. Mais um empreendimento para a Cidade Franca, né? Maravilha, o Frei já conta com 2 restaurantes na cidade, ali em frente ao terminal e também na Avenida Brasil. E agora presenteia a nossa cidade com uma churrascaria, oferecendo os melhores cortes, refri à vontade, chopp à vontade, açaí à vontade. É isso mesmo, né, Frei? Sorvete à vontade, água, suco, chopp, tem uma mesa que tem uma chopeira inclusa, o pessoal fica à vontade. E outra, tudo isso com preço acessível, né? R$ 69,90? R$ 69,99 no meio da semana, R$ 79,99 aos finais de semana e feriado. Olha só, pessoal, venha conferir, o endereço está na tela. Churrascaria do Frei, melhor churrasco de Franca e região, né, Frei? É isso aí, vem pra cá, gente. A OnTech proporciona as melhores soluções a preços competitivos. Desde a elaboração do projeto até a instalação, garantimos os melhores equipamentos para máxima eficiência e durabilidade de toda a sua solução de energia renovável. Nós nos esforçamos para promover a sustentabilidade e independência energética. OnTech, energia solar para todos. Procurando o lugar perfeito para a sua festa ou confraternização? Apresentamos o Recanto Dona Nina, o ambiente ideal para celebrar momentos especiais com conforto e diversão. Com capacidade para até 100 pessoas no salão e até 20 pessoas na casa, é um espaço perfeito para aniversários, casamentos, encontros familiares, festas corporativas e muito mais. Estrutura completa, com piscina, salão amplo, churrasqueira, área verde, espaço amplo para buffet e decoração do jeito que você imaginar. Ambiente preparado para som, música e muita alegria. Reserve já a sua data e garanta um evento inesquecível em um lugar que combina beleza, praticidade e aconchego. Contato WhatsApp 16992274681, Chácara, próximo ao Hospital do Coração, Recanto Dona Nina. O cenário perfeito para as melhores lembranças da sua vida. Muito bem, pessoal, já estamos de volta com a sequência do Família Verzola Recebe. Dr. Rui, como você lida com a pressão e a complexidade de casos de grande expressão? A gente sabe que, principalmente na área criminal, isso ocorre muito, né? Ocorre demais. Eu já passei isso por 2 ou 3 ocasiões. Eu não vou citar nomes até para preservar. Sim, sim. Mas quem me conhece, quem me acompanha, sabe os casos complicados que eu já atuei e que a pressão foi muito grande. Houve até choque com o próprio GAECO, choque com a Polícia Civil, em razão daquele caso, né? Um caso que repercutiu tanto assim, nacionalmente, né? Um caso até que a cliente teve até que dar um depoimento numa CPI em Brasília, um daqueles casos. Então foi uma repercussão muito grande nesse sentido. Então, realmente, ainda bem que na época eu tinha a experiência necessária para saber tocar. Mas realmente, uns casos que repercutiram muito, que a gente, se não tiver uma postura firme, a gente dá uma vacilada. Perfeitamente. E quais são os princípios que você considera essencial para o exercício da advocacia, doutor? Ética, honestidade, né? E principalmente o coleguismo, né? Ter um coleguismo com o colega que está do lado. Porque o colega não é seu adversário. Justamente. Ele está acompanhando o seu cliente, defendendo ali os direitos dele, como a gente está defendendo o nosso. Então, esses princípios, para mim, para um bom advogado, é super necessário. E hoje a gente vê, não só na área jurídica, como em todas as áreas, né, uma disputa entre profissionais ali, que é uma coisa fora de base, né? Um querendo passar a perna no outro, um querendo montar em cima do outro. É triste isso, né, doutor? Eu vou te citar um exemplo. Os colegas vão até achar ruim de eu comentar isso, mas eu sou necessário porque eu sou aberto com relação a isso. Eu sou membro da Comissão de Prerrogativas da Ordem da Subseção da Ordem dos Francanos, e já estou na 4ª ou na 5ª gestão que os colegas da diretoria me nomeiam e eu sempre estou atuando.
As prerrogativas, o que é? A comissão de prerrogativas, ela defende os direitos e as prerrogativas do advogado. A comissão de ética e disciplina, qual que é? A comissão de ética e disciplina é a que pune o advogado. Na comissão de ética e disciplina tem fila para fazer parte. Na comissão de prerrogativa não tem que ficar pescando ali, pessoal. Então eu acho isso aí, quer dizer, aí é uma profissão que não tem corporativo, pelo contrário. Ali a intenção dos colegas é punir os colegas. Evidentemente que vai punir aqueles que cometem erros. Eu, graças a Deus, eu nunca passei pela comissão de ética, porque eu sempre fui correto, honesto e sempre fui ético nas minhas atuações. Tá? Mas agora, nas prerrogativas, eu já tive que defender muito colega aí e ter que enfrentar muita autoridade. Certo, certo. Me diga agora, como você mantém a confiança dos clientes, mesmo em situações delicadas ou controversas, doutor? É a sinceridade, a honestidade e ser sempre franco com o cliente, né? O cliente, se chegar no meu escritório e eu perguntar as coisas, eu não vou tentar enrolar, eu vou ser bem franco com ele, para saber a verdade, para que quando chegar lá no final, se aquilo que eu falei pela verdade eu conseguir mais do que aquilo, olha, foi um trabalho meu. Se não foi, eu falei para ele a verdade daquilo que a gente enxergou e viu no processo. Você tem que ser sempre honesto com o cliente, sempre. Tem que manter realmente também aquela confiança entre o cliente e o advogado, tem que ter aquela confiança um no outro para realmente fluir o processo. Porque quando o cliente te perguntar ou te questionar alguma coisa, você tem que ser com ele correto e franco, porque na verdade ele vai consultar outros colegas. E se você tentar enganar, ele vai saber que você enganou ele. Então, você sendo honesto e correto com o cliente, você adquire a confiança dele. Perfeitamente. Voltando a falar um pouquinho hoje dessas tecnologias que estão surgindo aí, doutor, como a inteligência artificial e muito mais. Hoje tem pessoas que chegam a estar com um problema lá para resolver. Vou consultar no Google ou vou consultar aqui no chat GPT. Acha que isso daí já está tudo certo, né? Lê do engano, né, doutor? Porque a pessoa tem que ter ali um profissional capacitado para orientar da melhor forma possível o problema que ela está enfrentando, né? Não, de fato, a pessoa ela tá tapeando a si mesma. Porque isso não é o seu bom profissional. O bom profissional é aquele que você leva o caso para ele consegue resolver consultando as doutrinas, consultando a jurisprudência, vendo o caso tudo, e não jogar isso no LGPT e eles te dão um trem pronto para você. Quer dizer, isso não é profissional. Você acaba denegrindo o seu próprio trabalho. O trabalho bom é aquele que você executa, que você faz. Essa tecnologia eu não utilizo, sou contra ela. Tem pessoas que às vezes estão com um problema de saúde. Vou consultar, ver o que eu posso tomar. E vai, toma. Aí ele fala, você está com problema de sinusite, toma o tal. Você está com isso, toma o tal. De repente isso aí dá um efeito colateral e a pessoa se complica cada vez mais, né? Então tem que tomar cuidado com tudo, né, doutor? Isso a gente lembra até aquela história, que a pessoa estava doente, foi no médico, chegou no médico, o médico pensou, aí começou a questionar o médico falou, mas como é que você sabe disso? Aí eu consultei o Google. Aí então você veio consultar uma segunda opinião, eu falei, então você consulta o YouTube agora, que aí você vai consultar uma segunda opinião, quer dizer. Boa. O profissional é que sabe, então não adianta consultar, porque o próprio LGPT, ele dá informações erradas às vezes. Pois é. Ele monta uma peça processual para você, cita jurisprudência e cita doutrina. Se você não conferir, na maioria das vezes está errado. Olha aí. E teve colega que já fez isso, pegou prontinho e levou. Protocolou. Foi consultar, quer dizer, não era verdadeira a jurisprudência citada. Então, já tem muita cautela nesse Olho vivo, pessoal. Vou para o intervalo comercial, eu volto já com o doutor Rui Engraça aqui no nosso programa, pessoal. Doutora Maria Rita Perente, Sorrir Transforma. E com a doutora Maria Rita Perente, especialista em endodontia, limpeza, estética dental e clínica em geral, você encontra mais do que um tratamento. Encontra confiança, cuidado e excelência. No consultório da doutora Maria Rita, cada detalhe é pensado para oferecer conforto, tecnologia de ponta e resultados surpreendentes. Agende sua consulta e descubra o poder de um sorriso bem cuidado. Doutora Maria Rita Perente, porque seu sorriso merece o melhor. Já que nosso time está perdendo, vamos falar sobre a inauguração
da Mecânica Messi. Você ouviu falar? Cara, leva na Mecânica Messi, eu já te falei. Você não vai querer ter dor de cabeça com o seu carro. Lá é o lugar certo. Fala com o Betinho ou o Vaguinho. Seu carro vai estar em ótimas mãos. Já agendei uma revisão completa do meu carro na Mecânica Messi, uma oficina autorizada Bosch Car Service com garantia do melhor serviço e preço justo. Franca, prepare-se para o novo. A Mecânica Messi está chegando para revolucionar o cuidado do seu carro. O lugar perfeito para esporte, lazer e grandes celebrações chegou. Na Arena W10, você encontra uma arena esportiva moderna, ideal para a prática do futebol. Além de um salão de festas completo, planejado para receber os seus melhores momentos. Partidas emocionantes com os amigos, festas, aniversários e confraternizações em grande estilo. Estrutura de primeira, conforto e diversão em um só lugar. Venha conhecer a Arena W10 e descubra o espaço onde a energia do esporte se encontra com a alegria das celebrações. Arena W10. Esporte, festa e emoção em cada detalhe. No coração da produção cafeeira, há um espaço onde tradição e excelência se encontram. Aqui, cada grão conta uma história de trabalho, dedicação e amor pela terra. Guapuan Armazéns é mais que um ponto de passagem. É onde o café é cuidadosamente recebido, armazenado e valorizado. Com estrutura moderna e equipe especializada, garantimos qualidade, segurança e rastreabilidade em cada etapa. De produtores para o mundo, com o aroma e o sabor que só o verdadeiro café pode oferecer. Avenida Antônio Prado, 2000, Cristais Paulista. Guapuan Armazéns. A força do campo com a excelência que o mercado exige. O Armazém Guapua. Nosso dia a dia é cheio de heróis disfarçados. Ao Jorge, que levou as garrafas retornáveis da Ambev, pagou mais barato na cerveja e salvou o churrasco. E a Ju, que tá salvando o meio ambiente, porque a garrafa retornável vai e volta, gerando menos lixo. E esse
de casa, pagou só pelo líquido e salvou o rolê. Com a Z-Tornáveis, nem todo herói usa capa. Garrafa Z-Tornáveis Ambev, o jeito mais barato e sustentável de comprar sua cerveja. Beba com moderação. Na estrada há mais de 30 anos eu já lancei muito sucesso. Bater saudade, cê volta. Se doer por dentro, não volta. Mas hoje tô aqui para te contar que meu próximo lançamento não é uma música, é um paraíso. Quando esse rapaz aqui me contou do Paradise Sunset Resort Residência, eu sabia que tinha que abraçar esse projeto. Fala aí, João. É isso aí, Zezé. E nós vamos fazer desse sonho grandioso uma realidade ainda maior. Um verdadeiro paraíso particular. Gente, esse é um resort de alto padrão que oferece abundância em estrutura e natureza. Zezé, o resort, às margens da represa de Jaguara e Rifaina, vem numa proposta inovadora e exclusiva para o interior de São Paulo e Minas Gerais. Tem praia privativa no lugar mais lindo da represa, completamente arborizado com ipês, lazer completo que só um resort oferece e um destaque natural que só vendo para crer, gente, é o pôr do sol mais bonito do Brasil. Com certeza, Zezé. Depois de muitos anos no ramo imobiliário e atendendo aos clientes mais exigentes, nós chegamos no conceito Paradise, que é um empreendimento que encanta pela grandeza, mas também pelos detalhes. Eu tô entrando de cabeça no projeto, gente, como parceiro e investidor. Com esse empreendedor amigo aqui, para realizar, claro, esse projeto grandioso, nosso e seu. Paradise Sunset Resort Residence. Tudo que jamais foi visto. Mas eu sei que no meio da madrugada vai ter a luz acendendo. Sescofran, a Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Franca e Região desde 1984, promove o intercâmbio cultural, estudos, assistência mútua, a difusão da ética e união da classe contábil, através de encontros, reuniões, assembleias, cursos, palestras e seminários, sempre com uma estrutura moderna para atender seus associados. Somos uma entidade atuante e comprometida com o desenvolvimento profissional da classe contábil, do mundo empresarial e da sociedade. Seja um associado a Sescofran. Império das Carnes. Qualidade, sabor e confiança. No Império das Carnes você encontra os melhores cortes, o atendimento que você merece e aquele sabor que conquista toda a família. Carnes selecionadas direto do produtor. Frango, suínos e carnes nobres. Espetinhos, temperados e cortes especiais prontos para o seu churrasco. Atendimento diferenciado e promoções imperdíveis toda semana. Venha nos visitar e descubra por que somos referência em qualidade e sabor. Império das Carnes. Da nossa tradição, direto para a sua mesa. É isso aí, pessoal. Já estamos de volta com o Família Verzola Recebe. Hoje recebendo o Dr. Rui Engrácia Garcia, dos grandes nomes da advocacia da cidade de Franca e também de toda a nossa região. Dr. Rui, quais tendências você enxerga para o futuro da advocacia, não só em nossa cidade, mas no país de uma forma geral? Nós estamos passando por uma crise na advocacia, né? Por atitudes do Poder Judiciário através do Supremo Tribunal Federal, que não estão respeitando o devido processo legal, apesar que alguns acham que entendem, que acham que está, mas não está, e isso está prejudicando realmente a aplicação do direito, porque ele cria um conflito as questões da aplicação desse direito. Então eu acho que se nós temos que fazer uma revisão no Poder Judiciário, principalmente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e realmente pôr as coisas no lugar e parar de politizar o direito. E vamos exercer o direito conforme no pé da lei, conforme está nas leis ordinárias e conforme consta na nossa Constituição. Olha aí, colocação importante, quem realmente entende do assunto, hein, pessoal? Me diga agora, doutor Rui, como você concilia a rotina intensa da advocacia com a vida pessoal e familiar? Realmente é difícil, porque eu tenho uma atividade extrema, então eu trabalho quase todos os dias, viajo pelo menos 3 vezes por semana,
Ainda tem os netos, né? Eu tenho 2 netinhos lá agora, mas a gente vai, eu chego à noite em casa, aí converso com a esposa, troco um diálogo com a família, aí a gente vai conversando e no final de semana eu me dedico exclusivamente para a família. Maravilha! E agora me diga, há algum hábito ou alguma rotina diária que você considera fundamental para manter o bom desempenho profissional, doutor? Olha, o hábito que a gente tem, eu estou sempre lendo notícias jurídicas, sempre acompanhando as informações jurídicas, para você ir até tomando conhecimento das mudanças, do que está acontecendo e do que pode ser. Então é isso, esse hábito de sempre estar acompanhando as notícias jurídicas e procurando saber das novidades, é isso que eu sempre faço. Certo. O advogado não para de estudar, né, doutor? Tem que se manter atualizado constantemente com as novas leis, com as mudanças e tudo mais, né? Porque o direito, ele muda do dia para a noite. Se você hoje amanhece com uma regra jurídica, lá o Congresso resolve mudar a coisa, aprova uma lei que entra em vigor naquela data, 24 horas depois aquela regra jurídica mudou. Então você tem que estar sempre atualizado e sempre acompanhando as mudanças que vêm. Isso aí é até importante a gente dar uma dica, né, para quem está pensando em fazer o curso de Direito também, acha assim, vou estudar os 5 anos ali, acabou. Não tem nada disso, né? Tem nada disso. A advocacia é um estudo constante. Está sempre mudando, você está sempre se adaptando. Tanto muda o Código Civil, como muda o Código Penal, quando muda os códigos processuais, tanto civil quanto penal. E você tem que estar sempre atualizando e sempre estudando as novas mudanças, porque aquilo que eu aplicava lá há 30 anos atrás, eu já não consigo aplicar hoje, porque houve essas mudanças, né? Perfeitamente. Tempos atrás eu vi uma postagem na internet, eu fiquei pensando disso, viu, doutor? Uma pessoa falou assim, que era um profissional da área jurídica, falou assim, eu não defendo a pessoa, eu defendo o direito da pessoa. Você concorda com isso? O que você acha disso, doutor? Concordo. E eu tenho esse mesmo pensamento. Porque às vezes, está defendendo um bandido, defendendo criminoso. Espera aí, a gente não defende o ato, não defende o que ele fez. A gente defende a aplicação do direito em defesa dele. Porque nem sempre, mesmo que ele tenha cometido, ele tem os direitos dele para amenizar a pena, para diminuir a pena. Eu tenho esse mesmo pensamento. A gente não defende o ato, defende os direitos que o cidadão tem. Perfeitamente. Eu fiquei pensando nessa frase, eu falei, eu quero perguntar para um especialista para ver o que acha, assim, né? Eu tenho esse mesmo pensamento. Certo. E aquela premissa básica para o bom relacionamento advogado-cliente, o que você acha? Qual que é, doutor? É o que eu repeti antes, é honestidade, tá sempre falando a verdade, sempre. Porque tem clientes que às vezes não atendem. Hoje com o WhatsApp, os caras querem saber até cá. Eu não consigo responder o WhatsApp online. Mas no final da noite ou no início do dia seguinte, eu consigo responder sempre passando as informações para o cliente, porque o cliente quer sempre saber as coisas. Às vezes o processo é demorado e o cliente acha que o advogado está enrolando. Se você prestar as informações e manter ele sempre bem informado, você vai ter sempre um bom relacionamento com ele. Maravilha. O advogado, seja lá em qual área for, ele carrega a responsabilidade da vida da pessoa, né, doutor? Sim. Como vocês lidam com essa responsabilidade tão grande? Sendo responsável. Sendo responsável, sendo correto, sendo ético. Aí você tem que trazer, porque você está cuidando, às vezes, de uma coisa que pode ser o futuro da vida dele, ou pode ser um desastre na vida dele, e você tem que saber cuidar, saber levar e saber conduzir corretamente isso. Realmente é uma responsabilidade enorme, né? Muito grande, muito grande. Maravilha. Pessoal, vou para mais um intervalo comercial e eu volto já com o bloco final do nosso programa. Centro Universitário Unifacef. Você encontra cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas. Venha se preparar para o mercado de trabalho e garanta o seu futuro. Acesse agora unifacef.com.br e conheça todas as vantagens que temos para você. Telefone 16 37 13 46 18. Unifacef, sua próxima etapa começa aqui. Pra quem quer aprender, desenvolver, a Cif é pra todos e é pra você. Do grande ao pequeno você vai empreender. Venha pra Cif e faça acontecer.
Indústria, comércio, agroserviço, somos conexão, a Cif é compromisso. Montar o seu negócio já não é complicado. Venha pra Cif e seja associado. A Cif, conectando e desenvolvendo empreendedores. A Audibel Franca é uma empresa especializada em aparelhos auditivos de última geração. Temos aparelhos com tecnologia de ponta, com recursos para processamento da própria voz, minimização de ruídos para priorizar a fala, conectividade com smartphone e também são recarregáveis. Temos a solução para cada tipo de perda auditiva. Marque já a sua avaliação. 16 98142 7733. Em Franca, na Rua José Salomone, 226, Parque das Acácias. Audibel, aparelhos auditivos. Marquinho Automóveis. Na Marquinho Automóveis, seu próximo carro está mais perto do que você imagina. Sem burocracia, com aprovação rápida e as melhores condições do mercado. São mais de 120 veículos no estoque, com carros novos e seminovos com garantia, revisados e prontos para rodar. E o melhor, com parcelas que cabem no seu bolso. Não perde tempo não. Corre pro Marquinho Automóveis e acelere seu sonho com segurança, garantia e confiança. Marquinho Automóveis. Aqui é negócio fechado. Avenida Doutor Antônio Barbosa, filho, número 800. Telefone 3723-2337. No caminho do seu dia a dia, confiança é o que move você. Por isso, no Posto Mansão, cada gota de combustível é sinônimo de qualidade, procedência e bom atendimento. Abasteça com quem entende de cuidado e compromisso. Aqui, além do combustível certo, você encontra conveniência, conforto e aquele atendimento que faz toda a diferença. Posto Mansão. O combustível que move a sua vida. Após mais de 17 anos no ar, o programa Família Verzola recebe e acumula uma história de sucesso, inovação e a fidelidade de uma audiência dedicada. Ao longo desse período, o programa evoluiu, adaptando-se às mudanças na mídia e no comportamento dos telespectadores, mantendo-se relevante e impactante. Há 17 anos entramos na sua casa para informar, emocionar e contar histórias que fazem parte da sua vida. São mais de 2.000 programas, milhares de convidados e incontáveis sorrisos, reflexões e boas conversas. A marca de mais de 17 anos no ar, ininterruptos, reflete não apenas a longevidade, mas também a capacidade de se reinventar, proporcionando entretenimento de qualidade e se consolidando como um marco na TV da nossa região. E tudo isso só é possível porque você está aí, do outro lado da tela, nos acompanhando dia após dia. Programa Família Verzola recebe 17 anos no ar. A história continua e o melhor ainda está por vir. Há mais de uma década conectando você ao melhor entretenimento. Apoio: Clínica de Acupuntura Doutora Huang Wei Ling. Energia vital em cada ponto. Dr. Francisco de Lúcio Terci. Trajetória que honra a advocacia e engrandece a justiça. Lovo Advogados. Referência única em assessoria e consultoria jurídica corporativa, destacando-se pela inovação, solidez, confiabilidade e, sobretudo, por exceder as expectativas dos clientes. Dr. Saulo Futi Bueno.
Bueno. Visão, trabalho e resultados. Um cidadão que transforma setores. Lar São Vicente de Paulo. Mais de um século cultivando cuidado e afeto. Dr. Carlos Augusto Mantovani, médico, ginecologista e obstetra. Cuidando da saúde da mulher em todas as fases da vida. Dr. José Reinaldo de Paula Tasso, médico oncologista clínico. Cuidando da vida com ciência, dedicação e esperança. Fundação Espírita. Judas Iscariotes. Onde a experiência da vida é valorizada todos os dias. Escritório de Advocacia do Dr. Antônio Roberto Soares. Especializado em Direito Penal e Processo Penal. É isso aí, pessoal. Já estamos de volta com o bloco final do nosso Família Verzola Recebe. Agora nós vamos entrar numa área um pouquinho mais descontraída. Vamos conhecer um pouquinho mais do lado pessoal do nosso convidado de hoje, Dr. Rui Engraça, aqui no nosso programa. Doutor, qual que é aquele passatempo, aquele hobby preferido que você tem fora da área jurídica ali? Filmes. Eu sou fanático em filmes. Eu chego em casa, se eu não assistir um filme antes de dormir, eu não consigo dormir. Então eu assisto lá o Netflix, eu assisto todos os canais de stream de filmes. Então eu estou sempre procurando filme. Às vezes a minha filha senta do meu lado e fala, pai, saiu um filme novo, vou assistir. Eu falei, qual? Filha, assistir o lançamento. Eu sei que vai lançar, eu já ligo já lá. Assiste, já assisto, já. Falo, pai, mas ai, minha filha, você me conhece. Eu adoro assistir filmes. Legal. Tem alguma dica pro pessoal aí, assim, de última hora ou não, doutor? Tem vários, tem muito. No net, se você abrir lá o catálogo, né? Tem muitos Acha muitos filmes top. E de muitos gostos. E eu sou enjoado, hein? Não é qualquer filme que eu assisto, não. Se o filme não for bom. Às vezes tem alguém que fala, eu fico vendo pela internet, sugere os filmes, eu vou assistir. Às vezes eu até depois eu mando um comentário, falo, você sugeriu o filme errado, o filme não é bom do jeito que você fala, não. Boa, muito bom. E time do coração, você gosta de futebol, doutor? Gosto, adoro futebol. Eu tenho 2 times do coração. 3, vou falar 3. O basquete, que é de todos nós, esse não pode deixar. Sem dúvida. Esse realmente é do grande coração dos francanos. Dos francanos, né? A Francana, eu fui criado dentro da Francana, fui diretor da Francana, fui conselheiro por 15 anos, fui presidente do conselho por umas 4 anos. Olha que legal, hein? Então eu fui muito atuante no Clube da Francana antes do lanche. Certo. Quando a família do lanche assumiu, eu era muito atuante, saí naquela época e não voltei mais. Hoje eu sou um colaborador, tal. Certo. E a grande paixão minha, mesmo assim, que eu sofro, estou sofrendo tanto, você não imagina, que é o Santos. Oi, ai. Realmente a maré não está muito boa para os santistas, não, né? Não tá, e a gente fica torcendo para ele não ser rebaixado de novo. Boa. E aí, aproveitando um ganchinho aí, como está a Francana hoje, doutor? Olha, a Francana eu estou acompanhando, eu estou num grupo de apoiadores da Francana, ela está participando, né, da divisão, rapaz, ela bate na trave, já é o 3º ano que ela é desclassificado nas quartas de finais e tal. Mas falta alguns empresários assumir ela de vez que ela vai. Isso foi sempre uma briga, né, de alguém, um empresário e tal, ou virar uma SAF, mas na divisão que ela está e do tamanho do clube é muito difícil, porque eles procuram já times da Série B para cima, né? Certo. Inclusive, tempos atrás, parece que estava tendo algumas audiências aí, vereadores propuseram alguma coisa que eu não sei ao certo o que é. Não, houve, eu não acompanhei a fundo, mas é difícil alguém assumir, trabalhar ou arrumar um bom patrocinador. Sem dúvida. Me fala uma coisa, quais foram as pessoas que mais te influenciaram na vida, doutor? Eu casei com 25 anos. Uma pessoa que tinha muita influência na minha vida e sempre teve foi minha mãe. Minha mãe era uma pessoa honesta, corretíssima, rigorosa. Então, o caráter que eu tenho, a formação de caráter que eu tenho hoje é graças a ela. Ela foi muito
positiva na minha vida, com 25 anos. E depois que eu casei, a pessoa que mais me incentiva, que mais, às vezes a gente desentende, discute, mas faz parte da situação é a minha esposa. Ela realmente é uma parceira, ela me apoia, ela é de uma inteligência fenomenal, então às vezes ela me aconselha e tal. Eu costumo falar para minha filha que eu sou um burro chucro sistemático, né? E ela não, ela é uma pessoa fina, pessoa sabe ser educada, sistemática, brava, mas é um grande apoio para mim ela. Maravilha. Inclusive falando de caráter, como você citou agora na sua fala, qual característica de caráter que você mais admira nas pessoas, doutor? A honestidade, né? Não tem melhor característica do que essa. A pessoa honesta é essencial, como se diz, né? É essencial. Não devia ser uma obrigação, isso não devia ser como é que fala, um ponto positivo. Isso deveria ser uma obrigação de cada cidadão. E a gente que trabalha, às vezes, no ramo do direito público, a gente vê muita coisa errada aí, que a gente faz vista grossa para poder sobreviver lá no meio. Certo, certo. Agora me diga, o que você mudaria em si mesmo se você pudesse? Talvez se eu tivesse formado mais cedo. Eu formei tarde, eu formei com 29 anos. Certo, se eu tivesse ingressado na faculdade assim que eu terminei o colegial, realmente foi onde eu me encontrei, né? Eu era funcionário público. Quando eu casei, quando eu comecei a advogar, eu era secretário de escola. Eu larguei o serviço público para poder advogar. Certo. Mas uma pessoa também que me apoiou, eu me lembrei dela agora, porque eu falei da escola, ele era o diretor da escola, José Pucci. José Pucci. Ele foi diretor do Pedro Nunes Rocha. Ele era o diretor de escola e ele sabia que eu estava formando, que estava advogando. E ele falava para mim, não, você tem que largar o serviço público, você tem que advogar, você é formado. E ele me flexibilizava os meus horários. Às vezes eu ia para a escola de madrugada, trabalhar, entendeu? E voltava à noite para eu ter o dia livre para advogar. Ele me deixava eu cumprir, porque eu era secretário de escola, então para mim ficava mais fácil. E ele foi um grande serviço. Não, você tem que largar o serviço público e advogar. Até que eu larguei. Quando o Mário Covas foi governador, ele fez uma proposta de demissão voluntária, dando um salário de indenização por tempo de serviço. Naquela época eu tinha 15 anos de serviço público. Quando ele saiu, eu recebi 15 salários. Foi onde eu comecei a advocacia, montei o escritório, fiz tudo com essa indenização que eu recebi. Legal esse reconhecimento aí. Foi bom você ter lembrado, porque é bem bacana reconhecer quem tanto ajudou, né? Ele foi um grande incentivador meu para largar o serviço público e começar a advogar. Joia. Me fala agora, doutor, qual é a parte mais difícil em ser um advogado? Olha, eu vou falar com relação à parte criminal. No civil, quem atua no civil não atua tudo. É o desrespeito das autoridades com a gente. As autoridades, principalmente as autoridades policiais, ela encara a gente como um grande empecilho, e não pode ser. Absurdo, né? Fica tentando dar um passa-moleque na gente, a gente não é bobo, não tal, a gente sabe disso. A grande dificuldade é o relacionamento com as autoridades policiais. Certo, que não poderia acontecer, né? Deveria ser assim, mais flexibilizado e tudo mais, né? Deveria, porque a gente está lá como advogado para acompanhar o cliente, para defender as coisas dele. Então, mas acontece que a investigação policial de anos atrás, de começo dos anos, era uma coisa mais feita debaixo do pano, feita as confissões de formas estranhas, então o advogado atrapalhava, né? Essa era a grande verdade. Certo. Agora me fala, doutor, aquele amigo que nos assiste agora, aquele jovem amigo telespectador que nos assiste agora, está pensando em fazer o curso de Direito. Que conselho que você daria para ele? Que faça o curso de Direito, se dedique aos estudos e seja sempre correto, seja sempre ético, que você vai ter o sucesso sempre. E preste atenção nas aulas, nos aprendizados que você tem na faculdade. Eu vou citar um exemplo. Primeiro ano de faculdade.
Eu tive um professor que era juiz de direito, o doutor Euclides Celso Berardo. Ele foi juiz em Franca, depois foi para Araraquara, eu não sei se ele está em ativo ainda. E um dia, na primeira prova que nós fizemos uma prova com consulta e a maioria da classe foi mal. E ele chegou para nós, mas vocês foram mal porque vocês quiseram. Você leia a questão, leia a lei e vocês responderiam. Então foi uma lição que eu sempre aprendi. Primeiro ano de faculdade, de lá para cá, leia a lei. Eu estou cansado de saber que aquele artigo se aplica àquele caso. Eu vou lá no código, vou consultar, vou ler a lei. Eu sempre estou cansado, eu estou convicto daquilo lá é correto, mas eu vou lá, eu leio a lei, para não errar. E isso foi para mim, eu acho que a maior lição que eu aprendi na faculdade. Que bacana. Inclusive, hoje a cidade de Franca é um grande polo jurídico, né? Nós temos 4 faculdades, se não me engano, que oferecem o curso de Direito hoje, né? Fisicamente 3 faculdades. A Unesp, o Unifran e a FDF. E a FDF. E a Anhanguera também agora, né? A Anhanguera, Anhanguera parece que está... Parece que a Anhanguera... Também, né? Faz a Anhanguera também. Então, a pessoa tem aí a oportunidade de escolher qual faculdade atuar, né? E ter um ensinamento jurídico de qualidade aí para entrar na área jurídica, né, doutor? Não, de fato. E na época que eu formei, eu só tinha uma faculdade, né? Eu ainda tive uma grande satisfação eu recebi um convite para dar aula na Unifran. Aí eu entrei lá um certo período, eu fui orientador de TCC por 1 ano e meio. Certo. Depois eu fui para a sala de aula e fiquei mais quase 3 anos lá. E lá eu fiz mestrado. Hoje eu tenho título de mestre em Direito Público, fiz mestrado na Unifran, que foi um convite que eu recebi pela atuação profissional que eu tinha na cidade. O diretor na época, que era o Dr. Francisco de Lusteste, me convidou para ir dar aula lá na Unifran. E eu fui, gostei, foi um prazer ter dado aula. Até hoje, de vez em quando, eu encontro com alguns ex-alunos, que eu não lembro deles, mas eles lembram de mim. Que bacana, esse reconhecimento é gratificante, né, doutor? Muito gratificante, muito gratificante. Joia. E para a gente encerrar o nosso programa de hoje, que legado profissional você espera deixar para a cidade e para a advocacia? Olha, esse legado eu gostaria de deixar por tudo aquilo que eu fiz, por todos aqueles que já foram meus clientes, por todas aquelas autoridades que agiram comigo, que trabalharam comigo. Então, o legado que eu deixo é esse, é de ser correto, de ser honesto, de saber lidar com autoridades, saber lidar com clientes, que é o ponto principal. Muda as leis, vê as coisas, mas esses pontos, se você não tiver, você não vai ter sucesso nenhum na profissão. Maravilha! Pessoal, nosso programa de hoje está chegando ao final. E que programa bacana a gente apresentou hoje. Dr. Rui Engraça Garcia deu realmente uma aula jurídica aqui para a gente. Debatemos os mais diversos assuntos da área do direito e realmente foi um programa muito legal. Dr. Rui, gostaria de agradecer mais uma vez por ter aceito meu convite, ter estado aqui comigo debatendo um pouquinho da área jurídica e espero que logo, logo você volte para a gente falar um pouco mais sobre essa importante área que é o direito. Eu que agradeço, para mim é sempre um prazer falar do que eu gosto, né? Coisa que eu mais gosto de falar, de fazer é torcer para o Santos e falar de direito, falar da questão jurídica. Eu vivo isso 24 horas, né? Bacana. E vamos torcer para o Santos dar uma melhorada, dar uma ribada aí daqui para frente, né, doutor? Tomara a Deus que ele melhore, viu? Pessoal, espero por você na próxima semana, sempre com aquele programa inédito Família Verzola Recebe. Até lá!